sejam bem-vindos a mais um Escalando com Franquia. Hoje eu estou muito feliz de receber esses dois franqueados masters de uma marca incrível. Sócio do grupo Nandina. Eles vão falar um pouquinho mais também sobre essa empreitada. E hoje o tema a gente vai falar sobre internacionalização de marca, que é um tema bem significativo para quem está inserido no meio de franquia e que a gente não tem tanto acesso a esse conteúdo. Então, eu tenho certeza que vai ser uma troca muito especial. Você que está aqui nesse nosso encontro pode ficar à vontade também para vir perguntando. Eu vou conduzindo aqui com vocês, mas, primeiramente, Diego, seja bem-vindo, se apresenta também seu sócio, Bicubo. Estou muito feliz com a participação de vocês aqui. Beleza, Danilo, obrigado aí pela apresentação. Muito prazer para todo mundo aí que ainda não me conhece. Eu sou Diego, sou um dos sócios aí do Grupo Nandina, e a gente tem algumas marcas aí sobre o nosso guarda-chuva, algumas marcas são marcas próprias, outras a gente representa, né, como Master Franquia. É um prazer participar da comunidade, já venho acompanhando o conteúdo já há bastante tempo e só fera, é um prazer estar aqui com vocês. E meu sócio, Luiz Felipe, eu chamo ele de Bicudo, por causa do sobrenome, então não consigo chamar de Luiz Felipe, apesar da gente se conhecer há mais de quase 20 anos aí, né? Mas fala um pouquinho aí, Bicudo, se apresenta também, por favor. Então, beleza. Bom, obrigado aí pelo convite. Acho que o Diego já apresentou bem a gente como grupo. Nesse momento, eu estou até aqui no México, né? Depois já falar um pouquinho, explorar um pouquinho mais essa parte. Mas, como o Diego comentou, a gente como Grupo Nandina, a gente se autodefine aí como um grupo de expansão e desenvolvimento de negócios. Então, a gente vai explorar um pouquinho aí as marcas que a gente tem, e principalmente o tema aí, né, que é essa internacionalização, que a gente fala um pouquinho. Eu, nesse momento, como eu falei, eu estou aqui no México até, então vai ser legal aí para compartilhar um pouco dos desafios aí que a gente tem, das dificuldades, das vantagens, das desvantagens. Acho que a ideia é trocar um pouquinho isso aí. Show de bola. Então, para a gente começar, vamos falar especificamente do tema, mas principalmente como que foi a entrada de vocês como franqueado master, né? Que eu acredito que muitas pessoas que estão no meio de franquia às vezes não têm conhecimento, né, de como que funciona uma franqueadora master. E vocês tiveram essa experiência, né, aqui no Rio de Janeiro, e aí futuramente essa internacionalização. Então, explica para a gente como que funciona esse escopo e a gente vai se desenvolvendo no assunto. Bom, beleza. Acho que é isso. Fundamentalmente, a gente precisa dar um passo atrás e entender como a nossa história começou com a Oakberry, né? Acho que é uma história, é um case super positivo aí que a gente conseguiu construir. E a gente começou lá em 2017, para tentar dar uma resumida, né? Como franqueados, a gente abriu a primeira unidade no Rio de Janeiro. A marca estava muito incipiente ainda, estava começando, estava com, se eu não me engano, 10 a 15 lojas em São Paulo. E a gente trouxe a marca para o Rio. Na época, o George, que é o fundador da marca, estava ainda pilotando esse modelo de master franquia. Eles têm um conceito até de desenvolvedor de área, que é um escopo muito parecido aí com o master franqueado. Ele falou, cara, vamos começar uma relação, vamos abrir uma franquia e, eventualmente, a gente evolui para master franquia, né? E aí a gente começou a se envolver muito no negócio lá atrás. A gente, além de abrir a loja, a gente começou a homologar fornecedor local, a gente começou com essa veia mais empreendedora, né? Começar a vender o próprio negócio para quem tivesse interessado na marca. O próprio Jorge me ligava, cara, recebe uma pessoa aí para apresentar o negócio. Até que a relação começou a ficar, tipo, a gente precisa formalizar isso, sabe? Acho que precisa, como é que a gente transforma isso num segundo negócio, né? E aí, em abril de 2018, a gente oficialmente formalizou um contrato de master franquia Rio de Janeiro, tá? E a gente começou, assim, cair de cabeça realmente na marca, vivenciar o negócio, desenvolver a marca na região, né, no Rio de Janeiro. E aí, até então, o nosso escopo era mais limitado a Rio de Janeiro, estado do Rio, né? Tivemos um baita case, a gente chegou a ter 82 lojas ativas no Rio, tá? Vendidas e implantadas por nós. A gente não só fazia a comercialização,
mas a gente implantava as lojas e dava todo o suporte operacional. Era um braço da franqueadora no local, entendeu? E é algo que funciona assim até hoje no mundo inteiro. Então, esse foi o começo da nossa história. Ao longo do caminho, a gente também abriu lojas próprias, então a gente também, como a gente acredita demais no projeto, a gente foi investindo também, cada vez mais, reinvestindo, né? Tempo, energia, dinheiro no negócio, até que surgiu a oportunidade do México, que aí vou dar uma pausa aqui, o Bicudo vai falar um pouquinho também, mas a ideia é apresentar um pouquinho de como começou essa relação, né? Foi dessa forma. E aí, só para complementar, então, acho que uma diferença aí, talvez, aí, que é importante entre desenvolvedor de área, né, que o Diego falou, e master franquia, que a gente vai falar, acho que, mas por conta até da presença da Oakberry no Brasil, e aí ela faz uma divisão de desenvolvedor de área por estado, tem diferenças legais, tá? Tem algumas diferenças jurídicas aí entre um termo e outro. No México, a gente, de fato, é master franquia, e no Rio a gente era desenvolvedor de área. Então, tem algumas pequenas diferenças no escopo em si. Tem muita coisa parecida, mas também tem algumas diferenças, principalmente quando a gente começa a falar de marketing. Tá? Então, só dando uma contextualizada, né? Mas acho que assim, esse é um resumo bem inicial aí de tudo, né? Não sei como é que a gente vai para os próximos passos aí para avançar aí no assunto. Deixa que eu vou trazendo as dúvidas. Você comentou aí que existe uma diferença entre desenvolvedor de área e um master franqueado. Qual seriam essas maiores diferenças, né? E hoje, na posição de vocês como master no México, é a mesma configuração que um master aqui no Brasil? Quer responder aí, Picoto? Posso responder. Bom, a diferença, assim, aí falando de Oakberry, né, no Brasil, e aí a divisão que ela faz de desenvolvedor de área por estado, a marca, como ela tem presença no Brasil, a equipe no Brasil, estrutura, o marketing Brasil, digamos assim, a gente acaba que a gente influencia, opina, mas a gente não executa tanto a estratégia, principalmente relacionado a marketing, ao próprio desenvolvimento de outros produtos e por aí vai. A gente, obviamente, tem muita influência, né, pela nossa história, o número de lojas e como desenvolvedor, mas a gente não tem essa responsabilidade. Tá? E também tem algumas questões contratuais, quem assina o contrato, de fato, sobre franquias, é a marca diretamente no Brasil. E aí, quando eu vou falar de México, por exemplo, que aí é um contrato de master franquia mesmo, oficial, e aí, nesse caso, a gente que assina diretamente com os subfranqueados, né? A gente que assina diretamente, e principalmente envolvendo o marketing, aqui aí eu estou falando de um país todo, né? Então, a gente passa a ter toda a responsabilidade. É a marca, que a gente é a marca aqui, entendeu? Então, desde a estratégia de posicionamento da marca, conhecimento de marca, desenvolvimento de novos produtos que a Oakberry já tem em outras regiões do mundo, a gente que faz sentido para o México, adaptação de cardápio. Então, aqui a gente tem essa liberdade, né? No Brasil, a gente tem que seguir o guideline ali que tem já no Brasil, e aqui a gente não. Justo a gente tem que adaptar para a realidade cultural do país que a gente está, né? Então, a gente tem essa liberdade. A gente gera também o fundo de propaganda. Aqui a gente faz a gestão direta do fundo, o fundo que a gente acumula, que os franqueados pagam, a gente tem a gestão sobre o fundo, de como alocar o recurso. No Brasil, no caso, no Rio, a gente não tinha isso. Então, essas já são algumas diferenças relevantes aí que a gente tem. Não sei se o Diego quer complementar alguma coisa. Não, acho que é isso. Assim, o desenvolvedor de área no Brasil, a Oak, ela se instaurou esse modelo de desenvolvedor sem nenhum master franqueado no Brasil, tá? Porque justamente ela tem toda essa infraestrutura aí já dedicada no país. Para fora do Brasil, eles colocaram o modelo de master franquia. Eles até têm também uma sede, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, a Oakberry, mas em qualquer outra região do mundo, eles têm um master franqueado que toca com essa autonomia, né? É um contrato mais parrudo, é um contrato, muitas das vezes, negociado, né, comprado esse direito, e a gente tem uma série de autonomias aí, principalmente a gestão do fundo, né, a questão da estratégia de marketing,
E a definição de produto também, layout de loja, produto, óbvio, né? Tem sempre uma regra, a marca tem que seguir um guide global, né? Existem as estratégias globais que a gente precisa acompanhar, existem reuniões periódicas, fóruns específicos para isso, mas a gente tem muito mais autonomia e muito mais responsabilidade também, né? A parte contratual com o franqueado, que é super importante, né? A gente assume toda essa responsabilidade. Então, é basicamente isso. Então, hoje, dentro da Master Franquia, você realmente é um franqueador daquela marca no país. No caso, a Oak, ela é Master em países, né? Não é por região, né? Ela, no país tem esses contratos de Master que tem todo o trabalho de suporte, né? E como que está sendo, eu acho que é bem recente, né? Que vocês deram início a essa expansão internacional. Vocês que tiveram a experiência de trabalhar a marca aqui no Rio de Janeiro e levar para um país, quais foram as maiores diferenças que vocês estão encontrando com essa nova aventura? Porque eu acredito que deva ser totalmente diferenciado, né? Sim. Bom, a gente está, salva aí, Bicudo, com relação a datas, mas eu acredito que há 4 anos já, né, no início do projeto, sim, até hoje, né, 4 anos. Então, cara, eu brinco que realmente é mato verde, né? A gente não tinha absolutamente nada no México. Era um desafio, talvez o maior desafio, nossa maior dúvida, era a questão comportamental, consumo, né? Como é que o mexicano vai se adaptar ao consumo de açaí como a gente consome no Brasil, né? O mercado consumidor do Brasil é completamente diferente do mercado mexicano. Então, esse, sem dúvida, foi o principal desafio aí desde o início, né? Hoje a gente já tem mais respostas, a gente sabe aonde a gente está pisando, óbvio que ainda tem algumas incertezas, mas não tanto quanto era no início do projeto. Além disso, a gente teve que entender, além dessa barreira cultural, toda a parte de exportação, tributação, a parte de pessoas, né? Como é que é a legislação aí por pessoas, implantação das lojas, fornecedores homologados, cara, tudo foi do zero, tudo foi um desafio, né? Então a gente aprendeu bastante. O início é sempre mais demorado do que a gente espera, mas depois que o negócio entra na engrenagem, que as coisas começam a se validar, que a gente começa a entender algumas respostas, aí dá uma acelerada, né? Hoje a gente está com 42 lojas ativas, se a gente já não inaugurou uma nesse meio tempo aí que eu não sei, mas 42 lojas ativas. A gente até então estava com uma loja própria e a gente acabou de fazer uma aquisição de um franqueado relevante na rede com 10 lojas. Então a gente passa a ter 11 lojas próprias do grupo, né? E montando ao longo do tempo, a gente foi se instaurando ali, montando uma estrutura para atender toda essa demanda, né? Então hoje a gente tem cerca aí de 10, 12 pessoas dedicadas ao Projeto México, tá? Então, a gente tem a nossa estrutura aqui no Brasil, que são voltada para outros projetos, que são independentes, e a gente tem essa estrutura dedicada para o Projeto México, que toca toda essa parte aí para desenvolvimento da marca. E, no caso, essa equipe, ela está no Brasil e presta suporte no México, ou é do México e presta suporte no México? Não, ela está alocada no México, a gente tem escritório no México, são todos mexicanos, né? Não tem nenhum brasileiro. Então, eles vestiram a camisa, estão compradaços com o projeto, né? Então, adoram açaí. E o engraçado é que a gente teve que adaptar realmente essa parte cultural. Então, você vai no México, tem toppings que talvez o brasileiro não goste, né? Tem alguns toppings até com pimenta mesmo, né? Com um pouco de gosto ali de pimenta, né? Enfim, e tem alguns aspectos realmente que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, né? O início também teve um trabalho de casa muito forte ali de estudo de mercado, que é super importante também, sabe? É entender como é que a gente vai desenhar toda a estratégia de expansão se a gente não é nativo, não conhece plenamente ali a região, tem desafios. E aí entra uma figura de uma sócia que entrou com a gente do projeto, que é a Cristina, que foi assim, é fundamental, desde o início do projeto ela também está comprada, ela é mexicana, ela trabalhou com a gente aqui no Brasil, então participou desse desenvolvimento da UC no Rio de Janeiro, e a gente levou esse know-how para lá, ela que levou esse projeto, hoje até está um pouco mais afastada da operação, por uma questão pessoal dela, mas ela continua como sócia, e o início foi praticamente toda imersão da Cristina na operação. Não é isso, Bicudo?
Acho que você resumiu bem essa parte cultural, que é um desafio. Eu só adicionaria aí a questão do idioma, né? Que, bem ou mal, você tá indo para você não está simplesmente abrindo um mercado, né? Estou saindo do Rio, indo para, sei lá, o Nordeste. Eu tô mudando. E aí por mais que a gente fale, se vire, aprenda, nunca é a mesma coisa, né? Você está falando de negócio, com franqueados, de centros comerciais. Hoje a gente está, obviamente, eu principalmente tenho vindo mais, estou mais aqui, estou muito mais assim, adaptado, digamos assim, mas o início ele é também desafiador ali. Você ter essa fluência, digamos assim, para tratar de negócio, né? Você não está vindo de férias, então isso também é um desafio adicional aí, fora tudo isso que o Tiago comentou. E quando vocês decidiram dar esse passo, vocês já com experiência e tudo mais, o que vocês vislumbraram nesse crescimento, nessa expansão? Abertura de lojas a nível franqueadora ou venda de produto? O que você acha que vocês olharam assim, de mais relevante nesse passo? Cara, eu acho que é uma equação que acaba indo em conjunto, né? Porque quando você amplia a tua rede, você está vendendo aí o know-how, né? Está vendendo taxa de franquia, está arrecadando mais royalties e você naturalmente vai vender mais produtos, né? Então, a ideia do modelo de negócio é realmente crescer, né? Crescer de forma sustentável. Acho que todo mundo na cadeia tem que ganhar dinheiro para o negócio funcionar. Não adianta só a franqueadora ou, enfim, só os distribuidores ganharem dinheiro. A ideia é que toda a cadeia tenha a sua participação relevante aí no resultado do negócio e que a gente, principalmente também, cresça enquanto marca, né? Acho que a marca é um ativo muito importante nesse crescimento, apesar de a gente não ser sócio da marca da Oakberry, mas é um ativo importantíssimo do nosso contrato também, né? Então, quanto mais a marca fica forte no mercado e tem uma série de iniciativas para fazer isso acontecer. Não é simples, é complexo. Você emplacar uma marca no mercado, uma marca de um produto que é inovação no país, ou seja, estamos falando de açaí, é difícil, mas é isso. A ideia é crescer de forma orgânica, estruturada e quanto rede, né? Ganhando, assim, fazendo com que o negócio cresça em todas as pontas. É isso. Só te perguntar mais de forma assertiva, Bicu, você ficou responsável por essas implantações, né? Quando você chegou aí nesse momento de expansão, qual foi o principal objetivo você nessa fase de implantação? Foi atacar o consumo do açaí ou foi atacar a operação do negócio? Me traz um pouquinho dessa visão operacional. Tá, então acho que eu vou só dar um passozinho aí para trás, só para até responder a sua pergunta. Assim, existem formas de você entrar num país novo, né? Talvez formas ideais e formas possíveis, digamos assim, né? Eu acho que talvez um formato e uma forma ideal da gente entrar, se posicionar como marca, é a gente, assim, ser bem seletivo na escolha do ponto, entrar bem assim estrategicamente localizado, sabe, até com um investimento talvez até acima maior do que o normal, e aí fazer um crescimento assim ao redor nas zonas mais nobres da cidade, você fazendo um crescimento espiral. Acho que seria talvez uma forma aí de você estar entrando e fazendo essa expansão comercial. Só que existe também um lado, às vezes, muitas vezes possíveis, né? A gente não estava com um fundo de investimento por trás, que a gente abriu 10, 15 lojas próprias. Talvez que a gente conseguiria controlar melhor essa expansão do mercado. E a gente cresceu de forma mais espalhada, não necessariamente nos melhores pontos. Tanto que a nossa primeira loja no México, ela nem foi na Cidade do México, foi em Puebla, que é tipo 2 horas daqui da Cidade do México. Foi uma loja que acabou não tendo sucesso, ela até teve um repasse, hoje é uma loja muito boa na região de Puebla, mas no início, até estou falando meio espanhol às vezes sem querer, mas ela no início ela sofreu, e aí a gente viu alguns efeitos colaterais disso, né? Porque aí você pega desde franqueados que talvez hoje a gente tem um critério muito mais restrito, antigamente a gente não tinha, desde perfis de franqueados até localizações. Então, e aí, quando a gente se deparou
a gente já com quase 30 lojas aí, a gente começou a ter alguns problemas, alguns efeitos colaterais de perfis de franqueados, forma de operar e por aí vai. Então, dado o momento que a gente teve o primeiro ano aí de grande crescimento, que foi em 2024, que a gente saltou de 12 para 32 lojas em um ano, foi quando a gente, cara, precisamos olhar para a operação. Aí precisamos olhar para a operação. Então, esse foi o objetivo inicial, digamos assim, cara. Arrumar a operação, padronizar a operação. A gente não tá, antes a gente fazendo a nossa experiência, era Rio de Janeiro, estado do Rio, bem ou mal estava sob o nosso controle geográfico ali, né? Hoje eu estou falando de México. O México é grande pra caramba, né? Tem assim, Deus é a cidade do México, abre loja em Cancún, abre loja lá no norte. Então, assim, o desafio é diferente. Então, a gente ter aí o cuidado da padronização, da qualidade, da operação, isso passou a ser bastante o nosso foco de organizar as coisas. E aí, paralelo a isso, mas não menos importante, obviamente, é essa parte do consumo, né? Como que a gente consegue fazer a marca viralizar aqui no México. Eu acho que eu dormir, sonhar e pensar em formas de conseguir fazer isso, que acho que é a forma que a gente consegue mudar mesmo aí, entrar em outro patamar, digamos assim, né? Mas a operação tem que estar redonda, tem que estar funcionando. Então, isso sempre foi. E agora, com a gente 40 lojas operando, quase 50 lojas daqui a pouco, a operação ela precisa estar redonda. Um dos indicadores principais de consumo que a gente costuma acompanhar é o Same Store Sale, né? Que é onde a gente compara a mesma loja, quanto que ela cresceu de um ano contra outro. Então, isso é tanto em termos de faturamento, mas principalmente em termos de volume, tá? Porque às vezes a gente faz um reajuste de preço, que nem é o caso, a gente já tem algum tempo que a gente não reajusta o preço por uma questão estratégica, mas é importante a gente entender como está o consumo dessa loja, ou seja, se essa loja está aumentando a recorrência de consumo, se está tendo novos clientes. Então, além de toda essa parte de expansão, que é um capítulo à parte, né? Ou seja, cara, precisamos abrir mais lojas saudáveis, pontos bons, franqueados bons, a gente precisa olhar para a rede e falar, cara, como que essa rede está em termos de consumo, de sellout, de crescimento, entendeu? Como é que ela vem se comportando e esse é um indicador que a gente bate muito, cara. As lojas precisam crescer ano contra ano. Essa é a ideia. Cara, eu acho que essa é a visão que todo franqueador ele precisa ter, né? E é uma coisa que a gente sempre traz aqui, que é muito importante, é você visualizar esses indicadores, né? Porque a gente vê muito empreendedor que, cara, você está crescendo? Não, estou aumentando meu faturamento, mas nem entende qual é o seu indicador de CMV, seu indicador de recorrência, enfim, são dados importantes para você ver a saúde e o crescimento a longo prazo, né? Você até comentou que inicialmente, né, foi aquela loucura, vocês erraram, e eu queria trazer um questionamento para vocês e vocês me respondem, porque assim, pela minha experiência no franchise e também minha experiência como franqueador, eu acho que é quase impossível você iniciar um grande negócio, uma grande expansão, sem você primeiro progredir e depois você trazer a ordem. No nosso país é ordem e progresso. Eu acredito que, cara, para você ter crescimento, precisa de progresso e depois você traz a ordem, porque senão você perde time. E o questionamento que eu queria trazer para vocês e que vocês pudessem elaborar mais sobre isso, vocês que já tiveram essa marca, já tiveram experiência, vocês já vivenciaram isso, a marca, ela, querendo ou não, na região ela não é consolidada, mas já é uma marca global, tem ações aí, cara, Fórmula 1, enfim, não é um iniciozinho. Mesmo assim, vocês acham que vocês erraram para ter esse progresso e depois a ordem, ou é algo que não dá para fugir? Porque o que eu percebo é que a maioria que cresce, são nesses erros que faz organizar. Então fica esse meu questionamento e eu queria trazer um pouco, elaborar junto com vocês, se existe um caminho da pessoa ter um crescimento já organizado desde o início, porque vocês tinham tudo pronto para ter esse crescimento organizado, né? Não, eu acho que é isso, é inevitável, né? Eu uso uma analogia legal que é você trocar o pneu com o carro andando, né? Então, assim, não dá para você estruturar e acho que crescer tem que andar em paralelo. A grande vantagem nossa do México é que a gente carregou já um legado do Rio, então a gente já traz alguns aprendizados, tá? Então, não é que a gente não vai errar também, óbvio que a gente vai errar e isso vai ser um aprendizado.
Mas como a gente já fez a expansão do Rio, a gente teve alguns erros no início, a gente já teve alguns efeitos colaterais, a gente levou esse aprendizado para o México. Então, a gente foi um pouco mais eficiente nesse sentido, entendeu? A gente sabia exatamente o momento que a gente estava, onde a gente ia passar para o próximo passo, quais eram um pouco das dificuldades. Algumas dificuldades foram novas, sem dúvida, né? Essa parte de cultura, de legislação, de tributação, exportação, mas a parte de expansão, relacionamento com o franqueado, implantação de loja, a gente já estava carregando já uma série de processos que a gente já tinha aprendido aqui no passado, entendeu? Acho que eu só acrescentaria que o seu questionamento aí, né, da ordem e progresso, ou progresso e ordem, eu acho que, como eu comentei em algum momento, né, que tipo, existe um mundo ideal, né, digamos assim, você conseguir crescer rápido e organizado, nos melhores pontos e por aí vai, mundo ideal. Mas também existe a questão do, cara, que tipo de produto a gente está falando, né? Eu acho que o açaí, ele está no Brasil, né? Ele já é, assim, infinitas concorrências, crescendo para fora do país, e eu acho que o timing, ele é fundamental aí da gente fincar a bandeira no país, né? Então, hoje a gente cria, bem ou mal, com 50 lojas operando, a gente cria uma barreira, bem ou mal. Para qualquer outra marca queira entrar, pode até entrar, talvez tenha mercado mesmo, o mercado é gigante, mas ele vai ter uma dificuldade maior do que quando se a gente tivesse, talvez em 4 anos, talvez eu pudesse ter 15 lojas muito bem localizadas hoje, muito assim, tops, mas eu teria uma barreira menor, né? Então é o trade-off ali, do que o ideal, possível, barra necessário, dentro do negócio, né? Então, eu acho que assim, a gente tinha muito essa, ou que fez muito isso como marca, globalmente, essa expansão acelerada. A divisão por master franqueados foi uma estratégia da OG de ganhar velocidade, você divide o bolo para acelerar. Então, já foi uma estratégia dela de, cara, abre loja, vamos ver. O produto açaí, ele é um produto que você consome e pode consumir, né? Semanalmente, dia sim, dia não, ele tem essa possibilidade, não é? Uma pizza ali que sai uma vez na semana lá cheia de culpa. Você pode comer um açaí um dia sim, dia não, e tá tudo bem. Então, existe essa possibilidade. Então, não sei se eu te respondi aí, mas foi enfim, foram debates aí que a gente teve aí no início, né? E você falou um negócio que eu acho que poucos franqueadores, e principalmente quem está nessa tomada de decisão de se tornar franquia, às vezes pensa, que é essa velocidade de expansão e esse ganhar mercado. Qual é a dica que você daria para um franqueador que está iniciando? Vocês também têm essa experiência também, que vocês têm outras marcas no grupo. Qual é a dica que você dá para que seja construído essa expansão, para que você ganhe velocidade, talvez abaixar o valor de taxa de franquia para facilitar a entrada, ou investir mais, ou selecionar menos, bota todo mundo, ganha. Qual é a visão? Baseado também, óbvio, que vai existir erros na jornada, né? Mas qual é o direcionamento que você daria para uma pessoa que está iniciando? Cara, eu acho que... Bom, quer falar, Bico, quando eu começo? Fala aí. Então, eu acho que, sim, o primeiro ponto é você ter certeza do teu modelo de negócio, né? É o que a gente chama de validação. Acho que para qualquer modelo de franquia precisa da validação, ou seja, é um modelo consistente, onde dá para ganhar dinheiro, foi comprovado e validado. A partir daí, cara, o segredo é você focar, de fato, tua energia, teu tempo, em captação de bons empresários e bons pontos. Porque se você tem a tríplice, né? Ou seja, uma boa marca e produto, que modelo de negócio que gire, e você achar o operador, né, que é o empresário que vai estar por trás do balcão, que vai estar operando o negócio, num bom ponto comercial, é golaço. Você vai acertar sempre? Não, nem sempre você vai acertar. Você vai organizar no meio do caminho. Às vezes você achou um cara que é mega empresário, muito bom, mas ele errou o ponto. Beleza, vamos trocar o ponto dele, vamos dar uma facilidade, vamos ajudar ele a trocar o ponto. Mas sempre focando na velocidade também. A velocidade é importante, principalmente por esse aspecto de presença de marca, por marcar bandeira, sabe? Você ganhar mercado. Então, você tem que realmente, assim, tem que ter uma energia, seja de um sócio, seja
a tua própria energia. Eu fico muito de frente, eu e o Bicuda, a gente fica muito de frente desse relacionamento com o franqueado e da comercialização do negócio, tá? A gente faz questão de participar ativamente dessa parte, porque é onde está a nossa energia, crescer a rede. E aí, crescer a rede, a gente tem que tomar esses dois cuidados, cara. Tentar escolher o melhor franqueado possível e tentar escolher o melhor ponto possível. É isso. Não, e acho que só somando a isso aí, eu só acrescentaria a questão, obviamente, da velocidade, mas sei lá, uma dica aí, o cuidado aí na escolha do perfil, né? Se puder aí, de alguma forma, a gente já teve alguns aprendizados, seja no Rio, acho que aqui no México também, né? Às vezes, e até aparece assim, quando você está indo para outro país, então, muitas vezes aparece muita gente com muito poder financeiro, poder de investimento, digamos assim, às vezes com planos ambiciosos, e a gente, na emoção ali, acaba, cara, o cara quer abrir 5, 10, 15, 20 lojas, e é importante esse ser um momento crucial, né? Porque você pode estar trazendo para dentro da rede um problema, dependendo. Então, de alguma forma, aí a gente teve experiência já com franqueado assim, ao mesmo tempo a gente já repassou um aprendizado que a gente teve de franqueados querendo fazer uma exclusividade de tal região e a gente fazendo o negócio, indo por etapa. Então, é um pouco dessa proteção que muitas vezes você pode cometer alguns erros fatais no início. Então, esse cuidado a mais aí, por mais na ânsia aí de crescer com velocidade, a gente não esquecer um pouquinho do cuidado aí, que às vezes alguns erros podem ser irreversíveis. Entendeu? Não, e eu vejo muito isso. É sempre esse paralelo entre crescer rápido e selecionar demais, né? Eu recebo pessoas que falam, não, eu só quero abrir uma loja por ano, duas. Falo, pô, sinceramente, se for uma loja por ano, abre por loja própria. A minha visão cara, se você quer franquia, você tem que pensar em escala, tem que pensar em alcançar novos territórios. Porque também, e aí já emendo uma pergunta que eu acho que vai ser bem interessante, a franqueadora, ela para se sustentar, ela precisa ter muitas unidades, né? Eu já fui franqueador, uma franqueadora de pequeno porte, a gente tinha aí em torno de umas 20 e poucas unidades, né? Um pouquinho mais com algumas outras marcas. E, cara, é muito justo o resultado, é apertado, né? As pessoas acham que a franqueadora ganha muito dinheiro, e não é, né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Qual é o break-even, entre aspas, de uma franqueadora, né? E a nível internacional, mas também a nível da realidade que nós temos agora? Qual é a visão de vocês? A partir de tantas unidades, começa a fazer sentido. Vai lá, começa agora, Bicuda. Tá. Bom, acho que esse foi um dos motivos, na verdade, até voltando a pergunta lá de trás, né? Porque o México, né? Acho que um dos motivos da gente vir para o México foi a questão de que dentro ali de América Latina, digamos assim, qual era o país que tinha mais mercado, potencial. Porque para a gente tinha que fazer sentido o volume de lojas, para ser um negócio que não necessariamente o break-even, né? Porque a gente não entrou no negócio para break-even ali, né? Mas para fazer diferença nas nossas vidas. Né? Fazer um negócio grande, assim, que tenha um volume de lojas interessantes para a gente como franqueador, como você comentou bem. Porque se eu isolar o negócio franqueador ali, os royalties que a gente ganha, a estrutura que a gente tem que ter por trás, é super apertada a conta. Né? Então, assim, o potencial do mercado foi o que a gente fez, foi o que fez a gente vir para o México. Tá? Então, a gente estima aqui que tem espaço, assim, a gente tem um plano inicial aí de mais de 100 lojas, né? Já 150 lojas, pelo menos, aqui no México. Acho que tem espaço para isso, é um caminho aí de cultural também, andando em paralelo. Mas, agora, para a gente, não, assim, não faz menor sentido qualquer coisa menor que 50 lojas. Acho que vamos lá, vamos ficar muito no subjetivo, né? Partindo de um número. Não faz sentido algo menor que 50 lojas para ter até para valer o nosso esforço, saindo do país, indo para outro lugar. Agora, eu estou falando de açaí, né? Depende, para não ficar uma resposta muito geral, né? Você está falando de Oakberry, de açaí, para ficar muito claro, pode variar de negócio para negócio, tá? Obviamente, o tamanho de negócio do Oakberry, o tamanho de loja, tamanho de potencial de venda por loja
É diferente, você vai abrir, não sei, um restaurante, algum outro tipo de rede que você tem um nível de faturamento talvez acima, em que aí você pode ter, sei lá, 30 lojas já seja suficiente. Então, dentro do contexto Oakberry, o que fez a gente avaliar foi o potencial de mercado no México e essa nossa ambição aí de chegar a esse nível aí de 150 lojas nos próximos anos. Perfeito, acho que é isso também, não tem muito a contribuir, mas não tem uma receita de bolo, né? Cada modelo é um modelo, a gente precisa fazer um planejamento, né? É isso que o Bigo está falando, assim, quando a gente entrou, a gente já tinha muito claro onde a gente queria chegar, isso é importante, né? Aonde você quer chegar, em quanto tempo, para você dedicar a tua energia nisso. E aí cada negócio pode variar, pode ser que um negócio faça mais sentido ter menos lojas, ou precisa ter mais lojas. Eu acho que, por essência, o modelo de franquia ele tem essa característica de precisar ser um modelo para crescimento rápido, né? É por isso que você divide um know-how para poder ganhar escala e ganhar presença e capilaridade. Essencialmente, esse é o conceito da franquia, né? Senão poderíamos crescer de forma muito mais lenta, com loja própria, ou enfim, até com franquia, mas com uma estratégia mais reduzida. É isso. Maneiro. Bruno, pode falar isso, você levantou a mão. Bruno é franqueador também, conheço essas marcas. Você apresenta aí pro pessoal também, se te conhecer. Fala, Danilo, tudo bem? Beleza, galera? Obrigado aí pelo espaço. Eu sou franqueador de um ramo parecido, né? Que é de gelato, sorvete, enfim. Conheço bem a Oakberry. E minha pergunta eu acho que um desafio que talvez vocês passem também, porque o franqueado ele sempre fica naquela ânsia, né, de aumentar cardápio, de querer mais coisa e pensar que a solução é produto, né? Sei lá, uma coxinha, tô chutando aqui, mas o franqueado sempre tem essa ânsia, né? E a gente sabe que não é produto, né? É aquele produto que a gente tem, aquele cerne, aquele coração, aquele porco espinho que vende bem. E às vezes o franqueado está fazendo alguma coisa errada e quer colocar a culpa em lançamento de um novo produto, né? E aí eu queria entender de vocês como controlar isso no sentido de, uma expansão internacional no México. Imagino que já deve ter pedido de taco aí para colocar, entendeu? Eu imagino isso, cara. Como que vocês lidam com isso? E só para também, na mesma linha de raciocínio, eu estou em Orlando agora, né? E eu vejo muitas açaiterias aqui, não tem praticamente eu não achei nenhuma que é só açaí, né? Aqui todas têm um cardápio extremamente diversificado, grande, não são franquias, né? E eu olho para aquilo e falo, cara, isso é extremamente complexo operacionalmente numa rede que pretende chegar, né, a 150 no México, imagina no mundo, né? Então, falei muita coisa aqui, mas como controlar essa ânsia do franqueado para a gente focar realmente no porco espinho, né, no centro daquilo que a gente faz bem, que no caso de vocês é o açaí. Bom, até respondendo aí, esse era um dos grandes anseios, de fato. Assim, e aí, somado a isso, agrava o fato da Oakberry ter presença global e muitas vezes ter outros lançamentos em outras regiões. Então, o franqueado ele já chega aqui com a gente, por que a gente não tem isso aqui? Então, isso acontece o tempo todo, e muitas vezes, às vezes eu nem posso, né? Até a marca está fazendo algum tipo de piloto nos Estados Unidos, a marca ela opera própria nos Estados Unidos, e ali ele tem uma estrutura ali, e ela é quase um laboratório de novos produtos. Eles estão o tempo todo, até pelo mercado americano em si, que demanda isso, né? Então, eles estão o tempo todo lançando novos produtos. Quase teve uma época aí que eles estavam lançando quase semanalmente produto novo. E a grande maioria acaba que não emplaca, né? Um ou outro que, mesmo assim, os que emplacam é aquele ali, 2% da venda, né? 2% da venda. Tem um produto só que faz o jogo virar. E esse anseio dos franqueados, ele é super comum e acho que é um dos principais aí que a gente passa aqui no plano de México. E, cara, o que eu tento, de alguma forma, fazer aí para controlar esse anseio, eu acho que não tem como fugir muito da comunicação com eles. De tentar explicar exatamente, dar a visibilidade. Muita gente está fazendo muita coisa, mas talvez a gente possa estar pecando de não estar apresentando isso da melhor forma. Desde reuniões, seja semanais, bimestrais ou trimestrais, seja um reporte mensal. A gente criou aqui também um reporte de marketing que todo mês a gente manda para a rede dizendo dos acontecimentos, dos highlights, de não sei o que lá. Aquela reunião com os principais franqueados que tem
2, 3, 4 lojas, fazer aquela reunião mais... e eu me envolvendo mais diretamente, explicando um pouco dos desafios. A gente aqui tentou lançar novo produto, mas tive desafios operacionais, que a gente tem aqui tamanhos de lojas diferentes, uma é quiosque, outra é uma loja grande, a loja grande dá, mas o quiosque não dá. Então, tem umas dificuldades aí que eles não veem isso, né? Ele só olha ali mas assim, e quanto do mexicano ainda não sabe nem o que é açaí. Falei, o cara, assim, grande, 95% do mexicano, você vai dizer que é açaí para ele vai te chamar de um helado, vai te chamar de um sorvete. Ele vai te chamar ele te compara com um helado e aí faz as diversas comparações e eu tenho que explicar para ele o que eu sou açaí, que eu sou um açaí, o que é o açaí, quais os benefícios do açaí, por aí vai. Então, cara, eu não sei como fugir muito mais da comunicação com ele ali, sabe? E aí, às vezes, tem erro nosso de não estar comunicando da forma correta. E aí, acho que é parte da evolução. Só para complementar, e aí, muito prazer, Bruno, obrigado pela contribuição aí. Mas, assim, eu acho que também tem a questão da escuta, né, cara? A escuta ativa. Eu acho que, e o principal, é escutar e se comunicar de forma organizada, porque não adianta a gente criar grupo de WhatsApp, sair mandando um monte de ideia aleatória, isso vai dar mais anseios e mais confusões do que respostas, né? Então, cara, você criar talvez um conselho de franqueados de forma organizada, com estatuto, reunir as pessoas certas para representar a rede de franqueados junto à franqueadora. Tudo isso são iniciativas que a gente vai aproximar a relação, vai melhorar a comunicação e vai ouvir o teu cliente, né? Porque o franqueado não deixa de ser um cliente, né? Então, acho que essa é a melhor estratégia, como o Bicudo falou: comunicação, escuta e organização desse ecossistema. É quase que, às vezes, o trabalho também, às vezes, é quase terapia, né? A gente tem que escutar ele ali, ele se sentir escutado, se sentir parte. Eu acho que isso já faz uma grande diferença, né? Ele se sentindo parte aí do negócio, aí talvez não dá para 40, 50, 60 lojas, começa a ficar inviável, mas aí você começa a criar grupos, talvez um conselho de franqueados para marketing, aqueles franqueados que contribuem mais, que tem mais número de loja, começam a ser... E muitas vezes, eles trazem boas soluções, tá? Tipo, eles estão ali na ponta. A galera, ainda mais falando de internacionalização, o pessoal mora, é daqui, sabe mais do que você do mercado, entendeu? Então, a humildade, obviamente, é de escutar mesmo e ver o que faz sentido e o que não faz. Aí a gente, dentro da nossa experiência, vai tomando as decisões, né? Legal, obrigado, galera. Pode falar aí, Arthur. Show. Vamos lá, galera. Primeiramente, aí, obrigado pelo conhecimento de vocês. Agrega muito, né? E é sempre legal ver outros pontos de vista e problemas que a gente às vezes nem imagina, né, que existem. Então, por exemplo, o Luiz Felipe falou sobre a questão da língua, né? Tipo assim, uma coisa é você conversar para pedir uma Coca-Cola, né? Coca-Cola. Outra coisa é você fazer negócio, você desenvolver termo jurídico, comunicação. Então, é realmente um desafio, né? E eu queria perguntar especificamente sobre treinamento, porque aqui, pelo menos no Brasil, é muito comum, né? Franqueadoras trazerem ali aquele colaborador para dentro, né, de uma unidade da marca, fazer um treinamento, etc. O que vocês desenvolveram a nível de treinamento, visto que assim, o México também é um país grande, né? Então também é um país que tem ali uma relevância a nível continental. E como é que vocês criaram essa metodologia, esse sistema de treinamento a nível de implantação, tá? A nível de implantação e posteriormente a nível de acompanhamento, tá? Tipo reciclagem e tal, etc. Tá. Bom, beleza, obrigado aí pela participação e a contribuição. Eu acho que, sendo bem sincero, tá? A nível de treinamento, a gente tem muito espaço ainda para melhorar e para evoluir, principalmente para automatizar, sabe, colocar mais tecnologia no meio do negócio para melhorar. A gente começou muito assim, internamente, equipe interna, a gente, no caso de loja em loja, fazer os treinamentos das implantações, tem uma pessoa dedicada, obviamente, para a implantação, né? E aí ter os nossos, ali a galera mais treinada em loja para ser aqueles multiplicadores, digamos assim, que aí vai na loja de inovação, tal pessoa tem que estar lá no início, na primeira semana da loja. Então, a gente fez muito assim, isso. Atualmente, para fazer acompanhamento, a gente iniciou foi até uma coisa que a gente trouxe da Outberry fazendo no Brasil, que é trazer uma empresa terceira para fazer essa supervisão, e aí sair um pouco da gente
indo próprio lá, funcionário dentro da próprio grupo aqui, fazendo supervisão nas lojas, não. Até porque para fazer isso, justamente, o México é gigante, a pessoa viajar vai para Cancún, vai para Los Cabos, vai para não sei onde, aí ficava muito, não só caro financeiramente, como quase inviável, né? Dependendo das lojas que você chega. E aí a gente trouxe uma empresa terceira, que ela é uma empresa até com atuação global e tal, e ela tem ali, aí criamos um plano que trimestral, todas as lojas têm visitas, aí desenvolvemos todo um checklist, vai desde padrão da marca, qualidade, enfim, todos os requisitos, ali, um checklist intenso ali de coisas que precisam ser seguidas, né? E todas as lojas têm uma visita que gera uma nota, e essa nota ela é sujeita à aplicação de corretivas, correções, prazo, até pode chegar ao nível de multas, e esse relatório tem uma base legal para dizer se aquela pessoa, aquele franqueado está operando ou não bem a loja. Então, isso foi uma coisa que a gente implementou ano passado, ou seja, a gente está aqui há 4 anos, a gente conseguiu, de fato, agora ter isso. Iniciamos no ano passado, então foi uma coisa que demorou um pouco para a gente colocar, e é um investimento para você fazer isso também, né? Mas é dessa forma que a gente tem acompanhado. E é isso, não sei se eu te respondi aí. Eu acho que eu também, só para complementar, Bicuda, a gente ainda não está nesse nível no México, mas tenho como referência aqui o que vem dando certo no Brasil, que a Oakberry implantou, que é a Oak Academy, né, que é justamente uma plataforma educacional, conteúdos 100% atualizados, dinâmicos, user-friendly, muito fácil de você acessar a plataforma e consumir o conteúdo. Conteúdos, as prioridades dos conteúdos, tem coisas que é urgente, tem coisa que eu preciso que o franqueado leia e acompanhe o que ele leu, muita coisa em vídeo e online, sabe, para facilitar justamente essa velocidade da comunicação. E acho que esse é o caminho, tá? Acho que esse é o caminho para a gente implantar no México também, para a gente implantar aqui na nossa rede. A gente já vem fazendo isso aqui no Brasil. Acho que é isso, acho que a presença é importante, a gente tem que ter pontos de controle presenciais também, mas terceirizar e botar tecnologia, eu acho que é o caminho ideal para quando você começa a crescer na rede, né? E aí, um dos projetos da Oakberry é fazer isso mais global, porque a gente aqui tem uma limitação de estrutura. Para a gente conseguir desenvolver os treinamentos, criar os conteúdos, os vídeos, tudo mais, a gente também quer, mas é essencial isso, na verdade, até para facilitar a operação. Só que tem uma questão de estrutura, desenvolvimento, tudo mais, por isso o apoio a marca já com presença global, América Latina, consolidar, essa ajuda aí, e aí esse projeto aí de desenvolvimento também vai facilitar muito o nosso trabalho aqui. Maneiro. E para a gente já finalizar, já está quase, faltam 10 minutinhos para a gente terminar nosso encontro, eu queria que vocês falassem sobre o grupo Nandina, né? Vocês têm algumas marcas, e o que vocês olham para definir o potencial de uma marca, né? Definir uma marca que faça sentido para vocês adquirirem, começarem a trabalhar e trazer todo esse know-how que vocês tiveram já com uma marca, né, que se consolidou. Vocês iniciaram lá no início, mas o que ela se consolidou por várias questões, né? Uma boa marca, um bom produto, enfim. Foi um excelente trabalho que foi construído ao longo dos anos, mas vocês hoje, na posição de novos franqueadores, de novas marcas, o que vocês buscaram nas marcas que vocês têm hoje? Bom, na verdade, assim, eu acho que o nosso principal diferencial, eu acho que onde a gente tem valor agregado, é quando a gente, o nível de envolvimento que a gente tem em toda a parte da cadeia do negócio, tá? Então, muita gente, às vezes, tem empresas que se especializam em venda de franquia, aceleração de franquia, ou empresas que são especializadas em formatação de franquia dentro de um determinado estágio. A gente até faz esses estágios, mas a gente realmente se envolve no desenvolvimento do negócio, tá? Então, não só a venda da franquia, mas no aperfeiçoamento das coisas acontecendo. Então, a gente busca projetos onde a gente tem essa liberdade, que é onde a gente acha que tem valor agregado nisso, tá? A gente já tentou também projetos autorais, tirar do papel ideias. Até agora, nenhuma que a gente tentou tirar do papel deu tão certo, né, Bicuda? A gente acho que a gente tem essa capacidade, mas não foi um case de sucesso. A gente se dá melhor em projetos que já tem um nível de validação, ou seja, já tem uma marca um pouco mais consolidada,
ou já tem algumas lojas operando com um nível de margem e faturamento já validado, e a gente entra para desenvolver e expandir. É onde a gente agregou mais valor até hoje. Tá? Não significa que a gente não vai criar uma marca legal e o negócio vai explodir, se Deus quiser. Mas é onde a gente mostrou mais valor, foi nisso. Tá? Então, hoje o grupo está com alguns projetos legais em crescimento, cada um no seu estágio, cada um com sua característica. A gente acabou se especializando em projetos de alimentação, né, que eu acho que também precisa ter um nível de especialidade, né? Não que a gente esteja fechado para outros segmentos, mas a gente gosta, se identificou e se especializou um pouco mais nesses segmentos. Não sei se você quer complementar com alguma coisa aí, Bicuda. Não, eu acho que complemento só dizendo que, assim, é um resumozão, né, do que a gente é hoje, mas a gente, no meio desse caminho, a gente já errou bastante, né, desde projetos, como o Diego comentou, que a gente tentou desenvolver por conta própria, desde projetos que não foram desenvolvendo por conta própria, que a gente entrou para expandir e por N razões não deram certo, a gente foi se entendendo o que nós somos como pessoa jurídica, né, quem somos, porque a gente com a característica empreendedora ali, né, tá sempre olhando o negócio, tá sempre aquela cabeça ligada, vira e mexe surgia pessoas querendo trocar ideia, e a gente vendo negócios interessantes, e a gente entrou em negócios que a gente lá atrás não entraria hoje, e não é porque o negócio é melhor ou pior, mas é porque não tem a ver realmente com o que a gente pode agregar valor hoje, né? Então, foi uma construção aí de identidade. Hoje a gente tem muito mais segurança para dizer, cara, esse projeto aqui faz sentido a gente entrar por causa disso, disso, daquilo, ou esse aqui, cara, não faz a gente entrar e a gente não entra. Então, até para a gente conseguir, como o Diego falou, um dos nossos diferenciais é a gente se envolver no projeto. A gente não gosta de entrar no projeto ali, a gente vai ajudar ali, vamos ali, a gente não é um fundo, entendeu? Que a gente vai ter uma participação ali e vai conectar, pelo menos hoje não é isso, né? Não sei o dia de amanhã, mas hoje não é isso que a gente se propõe a fazer. Maneiro. E hoje, para mim, eu sempre falo para as pessoas que franquias são 3 pilares fundamentais, né? Que é marca, know-how e modelo de negócio, né? Lucratividade. Esses 3 pilares, eles são de suma importância. Mas com a experiência que vocês já tiveram, né? Com sucessos e insucesso, desses 3 pilares, qual que você não abriria mão de máxima performance? Marca, know-how ou modelo de negócio, lucratividade? Olha, pergunta difícil, hein? Porque são 3 pilares fundamentais aí, com toda certeza, tá? Mas eu, particularmente, eu sou muito fã do pilar da marca, tá? Porque quando você constrói uma marca forte, você vai vender de água a trator, entendeu? Com a mesma marca. E você, com uma marca muito forte, você consegue adaptar, reajustar, calibrar modelo de negócio e produto. Enfim, eu acho que eu votaria em primeiro lugar a marca, até para sair de cima do muro aí. Mas, de novo, existe uma linha bem tênue entre esses 3 pilares que são super importantes, né? Só de uma franqueadora, né? Não tem jeito. Mas assim, a gente sabe que existem negócios que a gente olha, cara, esse ponto aqui é principal, né? Mas fala aí, Bico. Na verdade, só concordo 100% com o Diego, porque acho que o principal ponto para responder isso é a questão da adaptação, que muitas vezes é necessária, né? Às vezes você precisa mudar o modelo de negócio, às vezes você precisa mudar o modelo de know-how, de alguma forma intrínseca a isso. Então, o modelo você adapta, entendeu? O conhecimento ali você aprende ou muda. A marca é aquele negócio, né? Você cria uma marca forte, a Oakberry fez muito isso, né? Focou o mundo desde o início em marca. E aí você tem vários exemplos aí de, às vezes, produtos ok, mas está viralizando pra caramba e, de alguma forma, está bombando e a gente não sabe explicar muito porquê, né? Você vai provar o produto, às vezes até se decepciona, porque você está com uma expectativa lá em cima, né? E quando você vai ver o produto é bom e tal, mas por que tá tanta difícil? E aí, cara, a resposta é a marca, né? Então, como que ele fez o marketing dali do negócio acontecer? Então, eu também coloco a gente tem um exemplo dentro de casa, né, Bicuda? Acho que dá para compartilhar aqui também, como aprendizado, né? A gente tem uma marca nossa, que é a Lapanata, uma marca de empanadas,
que a gente é apaixonado pela marca, acho que ela tem um apelo muito legal, o produto é maravilhoso, mas a gente errou no modelo de negócio, pelo menos no formato que ele é. A gente chegou a ter 14 lojas e hoje a gente está com 3. Então, assim, não deu certo do jeito que a gente criou. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está adaptando o modelo, se encontrando de novo, mas a gente não abre mão da marca. A gente quer investir na marca, quer gastar energia nisso, a gente mantém as lojas próprias, está fazendo eventos, então tem alguns canais que funcionam muito bem, mas talvez a gente tenha errado um pouco o canal que a gente tinha escolhido lá atrás, ou o formato, e acho que a ideia é essa, preservar a marca, trabalhar a marca, mas reajustar, arrumar o meio do caminho. Legal. Cara, eu vejo muito valor nisso que vocês estão construindo. Eu concordo 100%. Eu encontro muitas empresas que querem dar espaço de franquia e eu sempre vejo, ou o cara é muito fã da marca, investe muito em marca, mas realmente falta know-how, falta um pouco de vivência ou até modelagem financeira. Mas quando eu vejo modelos de negócio que funcionam muito bem, mas que não fazem esse investimento de marca, ou que negócio que o cara já tem 15 anos, mas ainda não dá esse passo, fica com aquele gostinho de franquia que não vai dar certo, né? Eu acho que o potencial de uma franquia está realmente na construção de marca. O exemplo que você trouxe é bem significativo. Eu sou fã da La Panata, né? Quando a gente se conheceu, eu falei, cara, você não tem noção, já tipo, saí de casa para ir comprar a La Panata, sou fã da marca, acho o brand fantástico, produto bom também. E é isso, né? Às vezes o modelo de negócio ele não está fazendo sentido a nível de venda, de potencial de venda. Então, isso dá para a gente adaptar. Eu acho que empreender, e principalmente no nosso país, é isso. É teste, é erro. A gente vê, às vezes, as pessoas tomando decisões, errando e achando também que é o fim do mundo. Então, acho que essa visão de vocês de, cara, foca na marca, constrói marca e vai desenvolvendo as outras coisas, eu acho que tem muito valor para quem está nesse desenvolvimento, nesse crescimento. E para a gente encerrar, o que a gente pode esperar do Grupo Nandina, né? Vocês estão nesse momento de expansão, de crescimento. Pode passar para a gente quais são as próximas etapas aí para a gente ver do que vocês estão construindo. Cara, acho que a gente vive um momento forte aí também agora de investimento na marca do grupo, né? Falando de marca, acho que a gente é um grupo ainda muito pouco conhecido, a gente tem uma história recente, a gente tem muita identidade da Oakberry, então agora a gente está querendo ganhar essa autonomia aí enquanto grupo, fazendo várias iniciativas de endomarketing e de marketing para o mercado também. Estamos começando a investir nisso aí, até assessoria de imprensa, os canais de comunicação. E os projetos que estão hoje em crescimento, né? O Projeto México a todo vapor. A gente se divide um pouco por projeto, eu e o Bicudo, né? O Bicudo está muito focado no México, está até morando lá e vindo para cá visitar, né, Bicudo? De vez em quando ele está aqui no Brasil. E eu estou mais focado em alguns projetos aqui, mais de frente da parte da comercialização, mas são projetos que a gente tem muita confiança de que estão em pleno crescimento, estão entregando resultado, estão entregando satisfação, estão entregando experiência. Então, a gente está muito satisfeito. Estamos sempre olhando novas coisas, tá? Sempre namorando novas ideias, mas, de novo, com vários aprendizados aí, com um pouco mais de certeza. Mas a gente está muito confiante, cara. O ano de 2026 para a gente é um ano de crescimento, tá? A gente está apostando muito nisso. Muito México e ainda Rio de Janeiro, mas já pensando aqui numa fase 2 para São Paulo também, que é o principal mercado aí do país, né? A gente precisa entrar em São Paulo, não somos fortes em São Paulo, entendeu? Então esse é o que dá para esperar do Grupo Nandina aí, cara, muita energia, crescimento, e vai começar a aparecer no mercado o institucional do grupo. Legal, parabéns. Bicudo, para finalizar nosso encontro também. Então, acho que o Diogo falou, a gente está bem alinhado aí nos planos aí como grupo, mas... Que bom, né? Que bom. Como ele falou, né? Também, assim, expectativa, falando de México especificamente, a gente quer chegar aí umas 60 lojas ainda esse ano, estamos com 42 lojas, estamos com 6 em implantação, então tem uma meta aqui de chegar próximo aí a 60 lojas, e aí, obviamente, de forma saudável. Então, aqui o crescimento está exponencial, muita coisa para fazer, muito desafio. Então, estamos bem focados aqui. Estamos fazendo essa aquisição que o Diogo comentou no início
da live de comprando 10 lojas de uma vez, então a gente passa a ser o principal também franqueado na rede, então isso é super relevante, traz bastante responsabilidade para a gente. E a gente aí nos projetos, Diego também, de frente de alguns dos projetos, está apostando bastante, são projetos bem legais, né? Que a gente tem bastante, já está acontecendo, estamos com várias lojas de implantação no Rio já desses novos projetos, então até meio maio, aí, junho, a gente já está com outras várias lojas ativas, e a gente sempre tem ali, né, aquela caixinha ali dos novos negócios, está sempre aqui um pouquinho na nuvem aqui, que a gente está sempre, algumas coisas embrionárias aí, mas já começando a discutir. Então, a gente tem essa ambição aí para os próximos meses aí, falando Legal. de 2026. Legal, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Sou fã de vocês pra caramba. Acompanho o Grupo Landina, né? Vocês têm tecnologia, tem marcas que eu sou fã pra caramba. Acredito que vocês estão muito preparados para esse crescimento. E conta comigo, conta com a Bifranchise. A gente, cara, torce aí pelo sucesso de vocês. E eu acredito que vocês têm grandes diferenciais em tudo que vocês querem para fazer, que é essa visão de marca, esse cuidado de operação. Eu conheço algumas marcas de vocês, né? Conheço o sistema também que vocês têm. São muitos detalhes. Eu acredito que vocês estão surfando um momento especial de crescimento mesmo, porque vocês estão preparados. Então, parabéns, obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado a cada um que assistiu aqui. Se você está assistindo online, deixe seu like, pode deixar seu comentário aqui, que eu sempre pego o comentário aqui do vídeo gravado e jogo lá no grupo. E você quer fazer parte do grupo também, o grupo, a ideia é essa, é troca de informação, conhecimento, network, e a gente se vê no nosso próximo encontro.